O Líder Sábio, de Alejandro Bulhon. Capítulo 1. Quem é o líder sábio? Não havendo direção sábia, a nação fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Provérbios 11:14. O mundo precisa de líderes sábios. Não havendo direção sábia, a nação fracassa, declarou o mais sábio dos reis. É preciso que haja líderes capazes de conquistar o coração dos liderados. Líderes que sejam amados, admirados e seguidos. Há necessidade de líderes que inspirem e se tornem referência para os que vierem depois deles. Precisamos de líderes que influenciem e transformem a vida dos que estão ao redor. Neste livro, eu me dirijo à essência da alma humana, ao profundo do coração. Faça isso por uma razão. Dentro de todos nós, existe o desejo de liderar. De alguma forma, em diferentes contextos e situações, nós, de fato, somos líderes. Na família, no círculo de amigos, no trabalho, na escola, na vizinhança, em algum momento exercemos liderança. Apesar disso, há uma ideia geral bastante difundida, porém errada, sobre o que a liderança é. Muitos creem que liderar é ser o primeiro, o chefe, o que dá ordens. Talvez por isso a liderança fascine, atraia e cative tanto. Quem não desejaria ser nomeado presidente, gerente, encarregado ou diretor? Quem não gostaria de obter as vantagens de ficar em evidência e de ter nas mãos o poder para decidir? Contudo, ao mesmo tempo surgem as dolorosas perguntas. Poderia um bom cristão desejar ser o primeiro? Não seria esse um desejo puramente carnal e humano? Vejamos um exemplo. Ernesto é o típico administrador que nega suas aspirações e enterra seus desejos de ser um líder. Quando foi nomeado presidente, ele chorou e disse que nunca tinha pensado em ocupar aquele cargo. Lá no fundo, ele sempre havia sonhado com isso, porém seu inconsciente lhe dizia que essa aspiração não era espiritual. Ainda assim, ele aceitou o desafio, alegando que aquela era a vontade de Deus. No entanto, 4 anos depois, ao não ser reeleito, tornou a chorar, dizendo que a comissão de nomeações tinha sido injusta com ele. Nos tempos de Cristo, não era diferente. Um dia, enquanto Jesus se dirigia a Cafarnaum, seus discípulos ficaram para trás, no caminho, discutindo quem dentre eles deveria ser o líder. Marcos relata esse incidente da seguinte maneira. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, 33-35. No relato, fica evidente quanta confusão havia na mente dos discípulos em relação à liderança. Eles desejavam o cargo, mas pensavam que ser o primeiro, o maior, o mais importante ou o líder não condizia com a humildade de um cristão. Era incompatível. Por isso, deixaram que Jesus fosse na frente. Intencionalmente, eles ficaram para trás. Sentiam-se tentados a discutir algo que no fundo consideravam, digamos, errado. No entanto, o mestre percebeu a angústia e a perplexidade dos discípulos. Ele conhecia a intenção oculta em seus corações. Ao chegar em casa, Jesus os reuniu para tratar o assunto sem subterfúgios. O que vocês tanto discutiam pelo caminho? Perguntou-lhes. Mas os discípulos ficaram em silêncio. Sabiam que a conversa tinha sido sobre quem dentre eles deveria ser o líder, o primeiro. Sentiam-se envergonhados e culpados. Não disseram uma palavra, emudeceram. Diante do silêncio dos discípulos, Jesus lhes explicou que o problema não estava no desejo de liderar. O erro estava nas motivações relacionadas à liderança. Eles, como muitos hoje, pensavam que ser líder era ocupar um lugar privilegiado, dar ordens e obter vantagens às quais a maioria não tinha acesso. Contudo, Jesus lhes disse que não havia nada de errado em almejar a liderança, desde que tivessem a ideia correta do que isso significava. Se alguém quiser ser o primeiro, deverá ser o último de todos, aquele que serve aos demais, disse Jesus. Nessa declaração, encontramos a teologia da liderança. Jesus não ensinou aos discípulos que o desejo de ser líder era pecaminoso. Em vez disso, mostrou a eles quais eram as motivações certas para liderar: o amor e o serviço. Liderar é amar e servir. Por isso, Jesus foi o maior líder da história. Ninguém jamais amou nem serviu como ele. Sua vida nos inspira. Ele quebrou os parâmetros estabelecidos pela sociedade em que vivia e conquistou o coração de incontáveis seguidores. Nesse sentido, liderar não é compelir, mas inspirar. Não é ordenar nem mandar. É fazer com que as pessoas tenham vontade de realizar as coisas. O líder tem que ser capaz de amar e ser amado, de modo que as pessoas se sintam motivadas a segui-lo até o fim. Liderança e sabedoria.
O modo de liderar ensinado por Jesus é típico de pessoas sábias. É impossível falar de liderança sem falar de sabedoria. A teologia da liderança está vinculada à questão da sabedoria. Quando Salomão foi chamado para conduzir o povo de Israel, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria. As Sagradas Escrituras narram o incidente da seguinte maneira. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos. E Deus lhe disse, peça o que você quiser que eu lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? 1 Reis 3, 5-9. A expressão coração compreensivo também pode ser traduzida como coração sábio. A sabedoria bíblica engloba bom senso, equilíbrio, prudência e bom juízo. Estes são atributos essenciais não só à liderança, mas também à própria vida. Neste mundo há pessoas fracassadas, frustradas e infelizes porque não sabem viver. Existir é diferente de viver. Viver é uma arte que exige sabedoria, e a arte de liderar requer ainda mais. Sabedoria, segundo Salomão, não é somente o acúmulo de conhecimento, mas a habilidade para usá-lo. Conhecimento tem a ver com a teoria das coisas. Sabedoria, porém, é algo que sai do papel frio e entra no domínio da vida. Existem pessoas que lidam muito bem com a teoria da liderança, mas, lamentavelmente, não sabem aplicá-la. O livro de Provérbios e a sabedoria. Qualquer pessoa chamada a liderar deveria estudar o livro de Provérbios. Esse livro é um convite à sabedoria. A expressão as palavras sábio e o termo sabedoria são nele mencionados pelo menos 120 vezes. Provérbios integra um conjunto de escritos do Antigo Testamento que os estudiosos da Bíblia chamam de literatura sapiencial, ou escritos de sabedoria, que inclui também Eclesiastes e Jó. Esses livros ensinam como enfrentar as questões mais difíceis da vida e como lidar com elas. Oferecem respostas do ponto de vista divino. Liderar requer fé no sobrenatural, porque a vida do líder é cheia de interrogações e incidentes que estão além da compreensão humana. Com frequência, você se pergunta por que certas coisas acontecem, e como líder você precisa conhecer as respostas. Essa é a razão pela qual Salomão, quando chamado a conduzir o povo de Israel, pediu sabedoria. A sabedoria é um dom que vem do Senhor e tem a ver com a obediência aos ensinos divinos. De acordo com os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes, a sabedoria é mais preciosa do que as joias. Provérbio 3,15. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Jó 28:28. A verdadeira sapiência capacita o líder a enfrentar com equilíbrio os percalços da vida. Somente contemplando a Deus e confiando nele, o líder pode se relacionar sabiamente com as frustrações e as dificuldades da existência. A sabedoria é um dom indispensável para quem deseja liderar. O verdadeiro líder buscará encontrá-la assim como um viajante no deserto busca água. Vou ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine que certa manhã, enquanto se dirige ao trabalho, você vê na estrada uma senhora idosa pedindo carona. A julgar pelas roupas dela, a mulher é pobre. Pela expressão do rosto, está muito doente. Você está com pressa, mas seu coração fala mais alto e você para o carro. Ela lhe pede que a leve ao hospital mais próximo. Percebendo que ela está muito mal, você pisa com força no acelerador. Durante o curto trajeto, sem você notar, ela coloca um papelzinho em seu bolso. Pouco depois de chegar ao hospital, a senhora morre. De noite, em casa, você encontra aquele papel com os seguintes dizeres. Sou uma mulher solitária. O único filho que tive me abandonou muitos anos atrás. Ele não sabe que eu recebi uma herança. Tenho $1 milhão guardado numa caixa forte no banco tal. O código de acesso é PX402. Por ter me socorrido hoje, o dinheiro é seu. O que você faria? Jogaria o papelzinho fora? Pensaria ser pouco provável que aquela mulher tivesse $1 milhão ou correria para o banco a fim de comprovar se era verdade? Ninguém seria louco de fazer pouco caso de uma fortuna tão grande. Agora observe o que a Bíblia diz da sabedoria. Mais preciosa é do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela.
Provérbios 3,15. A sabedoria não é um produto humano. Existem alguns mitos relativos à sabedoria. A gente que acredita que a sabedoria é o resultado do passar dos anos, de um título acadêmico ou do cargo que a pessoa ocupa. Creio que tudo isso ajuda a desenvolver e cultivar a sabedoria, porém não são fatores determinantes. Quando uma pessoa deposita sua confiança concernente à sabedoria na idade que tem, em um título acadêmico ou no cargo que ocupa, corre o risco de se frustrar. A sabedoria é um dom divino que o Senhor concede aos que o buscam com sinceridade e coração humilde. O mito do título acadêmico. Sabedoria não tem a ver com título acadêmico. Há quem queira acreditar que quanto mais elevado for seu grau de estudos, mais sabedoria possuirá. Isso não é verdade. A pessoa que estudou muito tem mais condições de desenvolver a sabedoria, porém uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Há pessoas que têm vários títulos de pós-graduação, porém não são sábias. Cometem erros terríveis por falta de sabedoria. O orgulho e a soberba podem obscurecer seu entendimento a ponto de você não assimilar a realidade. É constrangedor ver que alguns se escondem atrás dos títulos que têm para dar vazão ao descontrole emocional. Por isso, a Sagrada Escritura diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16:5. A expressão que o autor de Provérbios usa nesse verso para se referir ao arrogante de coração é bastante dura. Abominável. Essa palavra em hebraico, toebá, significa repugnante, detestável, sinistro, perigoso. A arrogância é o caminho certeiro para o infortúnio. O arrogante perde a noção de quem é. Em seu delírio de grandeza, não percebe a imagem grotesca e ridícula que projeta. Ele se esquece de que quem deseja ser grande um dia precisa antes ser pequeno para poder crescer. O arrogante, porém, aos próprios olhos, já nasceu feito. Sente ser grande por natureza, superior, uma sumidade, muito maior que qualquer outro mortal. Ironicamente, as pessoas em geral não o veem assim e não o tratam como ele gostaria de ser tratado, por mais que ele exija. Reclame e, se tiver poder, tente até obrigá-las a submeter-se. Essa sensação de não ser aceito pelas pessoas que o rodeiam mina dolorosamente o mundo interior do indivíduo arrogante. No profundo da alma, ele vaga de um lado para o outro, obcecado por suas conquistas e esmagado pelo vazio que sente. O resultado, quase sempre, é a prepotência, o autoritarismo e o radicalismo, algo que ele pretende chamar de liderança. O mito da idade. Outro mito popular é o de que a sabedoria teria a ver com a idade. Ou seja, uma pessoa que viveu mais tempo teria mais condições de desenvolver a sabedoria. Contudo, há pessoas que passam pela vida sem aprender nada. Envelhecem tristemente, presas às suas reminiscências, queixando-se da vida e dos demais, argumentando que o mundo não foi justo com elas. Remoem mágoas, destilam amargura e descontentamento. Conheço jovens sábios e idosos destituídos de sabedoria. A essa altura de minha vida, aprendi vivenciando situações, sofrendo perdas, cometendo erros. Aprendi observando e escutando. Aprendi com as lágrimas e com os sorrisos. Aprendi que a vida pode ser alegre ou triste, derrotada ou vitoriosa. Pode haver renascimento ou morte. Tudo depende da maneira como você reage diante das circunstâncias. Se o seu coração se afunda no pessimismo, não espere nada melhor da vida. Se você vive dizendo que as coisas vão dar errado, pode ter certeza de que sua vida se tornará o cumprimento de sua profecia de mau agouro. As coisas com certeza darão errado para você. Salomão afirma: para quem está aflito, todos os dias são maus. A vida de quem tem o coração alegre é um banquete. Provérbios 15:15. Tire partido do tempo. Não tenha medo de envelhecer. Faça isso com sabedoria. Olhe para o horizonte como se você fosse um jovem de 20 anos. Desperte cada manhã cheio de sonhos e projetos. Faça de sua vida um banquete. Lembre-se, porém, de que o tempo por si só não lhe dará sabedoria. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. O mito do cargo. Um terceiro mito supõe que a sabedoria esteja relacionada ao cargo ou à posição que a pessoa tem. Isso não é verdade. Quando se toma um voto para nomear um presidente, diretor, supervisor ou o que quer que seja, esse voto não atribui nem comunica sabedoria à pessoa escolhida. Ninguém obtém sabedoria por voto, nem por decreto. Ao contrário, um cargo, na verdade, colocará a pessoa à prova e revelará quem ela realmente é. Exporá suas falhas e virtudes. Não necessariamente vai torná-la melhor. Há uma frase popular que diz: quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. É no exercício do poder que o verdadeiro caráter se revela. Certa vez, conheci um jovem nomeado para um cargo de liderança. Éramos colegas de trabalho.
No dia seguinte à nomeação, fui a seu escritório, como eu sempre fazia. Bati a porta 2 vezes e entrei. Ele levantou os olhos, tirou os óculos e me disse em tom sério: Vamos deixar as coisas bem claras. Você não pode entrar em minha sala sem antes passar por minha secretária para que ela o autorize. Pela primeira vez, meu amigo estava se revelando como era de fato. A essência dele veio à tona. Sua administração foi um desastre. Não terminou o 2º ano de seu mandato. De fato, nem cargo nem posição dão sabedoria a ninguém. Tudo começa com Deus. Ser um líder eficaz. Não andar errando o tempo todo. Tomar as decisões certas. Isso seria grandioso. Na realidade, é algo simples quando se entende que a sabedoria não é um produto fabricado pelo ser humano. O livro de Provérbios apresenta a sabedoria como uma mulher distinta que convida todos a segui-la. Ela faz isso erguendo a voz, das alturas da terra, nas encruzilhadas dos caminhos e nas portas das cidades. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões ela está gritando. Provérbios 8, 1-3. O líder que deseja ser sábio pode alcançar essa meta. Deus repete continuamente de muitas formas que sem sabedoria ninguém pode ser feliz. Quando falta sabedoria, também é impossível liderar. O líder carente de sabedoria age como tolo e não percebe sua triste condição. A verdadeira sabedoria não vem de dentro, e sim do alto. Por isso, a advertência de Salomão é: Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Provérbios 4, 1 e 2. Escute. Em hebraico, essa expressão quer dizer preste atenção. Literalmente significa ponha o coração nisso. Atenda. Muitas vezes encontro pessoas em cargos de liderança que sofrem e dizem: Não queria ter cometido esse erro. Não deveria ter feito isso ou aquilo. Mas note o que Salomão diz. Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus. Provérbios 2, 10-14. Será que eu estaria forçando o texto bíblico se dissesse que esses maus podem também ser seus impulsos naturais que o levam a cometer erros frequentes? Você deseja se ver livre dessa maldade que destrói a liderança? Então deixe que a sabedoria habite em seu coração. Não tente ser sábio sem Deus. Salomão aconselha: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Provérbio 3, 7-8. Quando eu era estudante, conheci um jovem, um bom rapaz, humilde e temente a Deus. Quando ele terminou o ensino médio, foi estudar na universidade. Com o tempo, perdemos o contato. Um dia eu o encontrei na rua. Ele me reconheceu e começamos a conversar. Ele me contou que tinha se tornado ateu e eu não devia mais falar de Deus com ele. Garantiu-me de que estava bem. Não lhe faltava nada. Tinha uma casa bonita, um bom carro, dinheiro suficiente e viajava para onde queria sempre que desejava. Trabalhava como presidente de uma empresa de renome. Para que Deus? Ele me questionou com o coração cheio de soberba. No entanto, quando perguntei se ele era casado, respondeu que estava no 4º casamento e tinha 5 filhos com diferentes mulheres. Eu não disse nada. Calado, fiquei pensando no que ouvi. Essa é a sabedoria do mundo. Dinheiro, poder, fama, holofotes, títulos, mas o coração vazio e os relacionamentos despedaçados. Em contrapartida, quem tem Deus é feliz. A sabedoria é remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Aprenda a ser sábio.